Nova variante do Covid reverterá a tendência do petróleo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Aledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E hoje o tema da vez, mais uma vez, é o petróleo. Hoje que o petróleo está derretendo ou derreteu nas principais bolsas internacionais. E não foi só o petróleo americano, foi o Brent, foi o Murban, foi em Xangai, foi em Oman. Todas as bolsas que operam algum tipo de petróleo sofreram hoje com as cotações dos preços simplesmente despencando, caindo de elevador. O mercado pela madrugada ele foi surpreendido pelas notícias da nova variante do Covid encontrado na África do Sul, o vírus sul-africano, e ao longo do dia foram vindo reportes de infecções em vários países. Israel identificou contágio lá, um caso, a Bélgica também, outros países entraram com restrição na fronteira, a Irlanda colocou, por exemplo, lockdown para pessoas que cheguem da África, Emirados Árabes Unidos decretou trancamento das fronteiras para 7 países da África, incluindo a África do Sul, Moçambique, Zimbábue, alguns outros países que nós vamos ver já no vídeo. Então, o mercado hoje foi um dia realmente estressante, mas alguns fatos chamaram a atenção. Primeiro que essa sexta-feira, pós-feriado americano, ele já traz um movimento menor nas bolsas americanas, principalmente. E hoje, por causa desse derretimento do petróleo, é o dia do eu avisei, eu sabia, é quando aparecem várias pessoas, principalmente nas redes sociais, como o Twitter, que eu trabalho bastante, dizendo já que imaginavam que alguma coisa assim viria a acontecer, que o preço do petróleo a 85, a próxima a $90 era irreal e era natural que em algum momento caísse, ou pior ainda, começam a surgir as teorias da conspiração, né? Bolsa muito esticada, S&P 500 em valores recordes, petróleo em valor recorde, gás natural lá em cima, não sei o que lá em cima, dólar index lá em cima, teria que aparecer alguma notícia para baixar as cotações. Então, hoje é o dia que muita gente sabia de muita coisa, mas vamos tentar deixar de lado estas teorias das conspirações e a sabedoria popular dos especialistas em mercados e vamos tentar encontrar alguma explicação para esse movimento baseado em dados. Como eu gosto de fazer, eu trago esses dados de uma plataforma profissional, de veículos de comunicação que são respeitados, Bloomberg, Reuters, New York Times, Financial Times, órgãos oficiais, principalmente, para dentro desse contexto, dentro desse ecossistema de profissionais, nós tentarmos achar alguma explicação para o que aconteceu hoje. Raramente eu vi sempre um único motivo derrubando algum preço ou elevando esse preço de uma maneira muito rápida, muito forte em um dia. Geralmente é uma combinação de fatores. Então, vamos começar a compartilhar a tela já para tentar identificar quais são esses possíveis fatores para a movimentação de hoje. Olha que bacana, eu filtrei só notícias relacionadas ao Covid e o dia todo esta tela está assim. É impossível conseguir acompanhar todas as notícias com relação ao Covid. Particularmente, esse tipo de movimento na mídia me chama a atenção, porque é um volume muito grande de notícias sobre o mesmo assunto. Isso ele pode causar um efeito manada, onde onde a vaca vai e o boi vai atrás, onde o mercado vai, todo mundo vai nessa direção, e grande parte disso, de quem está indo nessa manada, às vezes não sabe exatamente o que está acontecendo, simplesmente acompanha o movimento e vai atrás. Então, todas essas notícias que estão o dia todo pipocando aqui, e muitas notícias elas ficam assim, sai só na primeira, no destaque lá em cima, no top news, e acaba não virando uma notícia, mas o dia todo é esse movimento. Grande parte do derretimento das cotações do petróleo hoje foram baseadas nesse sentido, de várias notícias
globalmente, não é só notícias nos Estados Unidos ou na Europa, mas no mercado global, em todos os grandes canais de comunicação, falando dessa variante. Mas o que realmente a gente sabe já dessa variante? Então, está aqui nesse Winona Daily News, como que surgiu essa nova variante? O que é realmente essa nova variante? Na verdade, que a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, ainda diz que o cenário é preocupante, mas ela não sabe exatamente qual que é o poder de contágio, letalidade, infecção, transmissão. Tudo ainda é muito novidade, então a gente tem que nos preocuparmos, seria inocência nossa dizermos que não é nada do que se preocupar, mas ainda nós não sabemos, os cientistas têm que fazer vários testes ainda, inclusive para saber se as vacinas que estão disponíveis no mundo são eficientes para combater o agravamento em caso de contágio. E esse Daily News, ele diz que talvez a mutação seja envolvendo alguma pessoa que foi infectada, não estava limpa com relação ao vírus, estava com o vírus ainda, e ela deu chance para o vírus se modificar geneticamente na pessoa. E aqui eles falam que o cenário é similar ao que aconteceu com a variante alfa, quando ela foi identificada na Inglaterra. E o fato é que nós já tivemos várias, tanto que essa variante inicialmente foi chamada de Nu, porque era a próxima letra no alfabeto lá para relação à nomenclatura do Covid, dessa variante da Covid, porque nós já passamos de alfa até Nu, para se ter uma ideia da quantidade de variantes que nós já tivemos no mundo. E essa ela acabou tendo uma aceleração um pouco mais rápida. E o fato é que o petróleo hoje ele simplesmente derreteu. Você vê que o petróleo americano, hoje vamos destacar a tela aqui, caiu 13% no contrato à vista, 12%, 11%, 10%. Essa queda mais proeminente nos contratos mais curtos, de uma queda menor nos contratos mais longos, inclusive aqui para 2024, janeiro de 2024, teve uma queda de 1,96%. Esse é o tipo de movimento que me chama mais a atenção do que a queda em si. Porque a queda em si é não normal, mas é uma situação de mercado. Pode cair, pode subir, é uma situação de mercado. Mas a curva do petróleo, vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo colocar a curva do petróleo, não por essa tela. Opa, aqui, charting forwarder curve. A curva do petróleo, ela está invertida. Vê que ela está com um forte backwardation ainda, fortíssimo backwardation. Então, essa curva, nesse formato, ela ainda me mostra um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Há uma demanda maior do que a capacidade de oferta, então o mercado corre para os contratos mais curtos para garantir abastecimento, né? Há um estresse nos contratos mais curtos, por isso que a curva se inverte. Como eu gosto de falar, essa curva nada tem a ver com tendência de queda dos preços. Isso quer dizer que o cenário ele está tão desequilibrado que o mercado vem para os contratos mais curtos e deixa de ter movimento nos contratos mais longos. Quando essa curva ela voltar a fletar e ficar em contango ou em carry, pode-se dizer que o mercado encontrou um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Mas a curva ela continua invertida ainda. Porém, uma queda mais forte nos contratos mais curtos e uma queda menor nos contratos mais longos, ele faz um movimento de diminuição de spreads. De uma maneira para ficar mais fácil a nossa visualização, é como se a curva estivesse fletando, ela estivesse se invertendo para carry. Ou seja, o mercado deixa de estar preocupado com a oferta no curto prazo e ele começa a olhar lá para frente porque começa a vir um sentimento de que a oferta não está tão apertada como estava inicialmente. Então, essa inversão da curva, a curva não se inverteu, vamos deixar claro, a curva não se inverteu, os spreads ainda estão com uma inversão com backwardation muito forte, mas esse movimento começa a chamar a atenção, ou seja, no contrato mais curto, agora para janeiro, fevereiro, março, começa pelo lado da oferta me deixar menos preocupado em relação ao contrato de junho, julho, agosto do ano que vem, ou janeiro de 2023, lembrando que os contratos do mercado físico, onde o mercado é para valer mesmo no mundo real, nós fechamos contratos semestrais, anuais, de abastecimento de petróleo. Então,
esse tipo de movimento começa a me chamar a atenção. Se ele for sustentável, se nós começarmos a ver uma inversão na curva de preços realmente mais sustentável e não pontual, igual hoje, ali nós poderíamos ter um indicativo que esses preços podem voltar a cair. Porque, por enquanto, eu acredito que tenha sido um movimento mais de realização de lucros, pós-feriado, incerteza do que virá à frente. Por que, que eu gosto de pensar assim? Ou não é por que, que eu gosto, por que, que eu estou pensando? Quando nós olhamos o Commitment of Trade, ou seja, a posição em contratos futuros e opções, nós pegamos o crude oil americano lá da NYMEX, que é o contrato WTI, o West Texas Intermediate. Olha a posição net dos managers, dos investidores, 342 mil contrários na posição net. Posição comprada 300, a última aqui, 333 mil contratos comprados e 26 mil só contratos vendidos. Então, este cenário me mostra que os investidores estão apostando, ou estavam apostando, mais para a alta do que para a queda. Porque o fundamento de alta ele era muito claro no mercado, nos próprios gráficos da Agência Internacional de Energia, ou os gráficos da Agência de Informação Energética dos Estados Unidos, mostravam que havia um desbalanço entre a oferta disponível e a oferta que viria à frente com relação à demanda. Havia um gapzinho entre os dois e o preço estava trabalhando para racionar essa demanda. E essa posição aqui, ela me mostra justamente isso. A posição de mais de 300 mil contratos na posição net é muito grande. É muito grande. Ah, é o petróleo, é normal, isso daí, mas é uma posição grande, não deixa de ser grande. No petróleo Brent, o bruto, o petróleo Brent, a posição ele é um pouquinho menor. Você vê que a posição líquida são 211 mil contratos, 308 mil na posição comprada, 96 mil na posição vendida. Então, o cenário americano ele estava mais apertado do que o cenário do Brent no mercado internacional lá na ICI. Hoje esse gráfico ele mostra a queda absurda do petróleo, vale mais 13%, como nós vimos ali, e a posição e o racional entre a posição comprada e vendida, que hoje ainda não mexeu. O relatório que sai do CFTC, que é como se fosse uma CVM que monitora esses contratos, ele sai até a quarta-feira passada. Então, de quarta até a próxima quarta-feira, ele vai sair só na próxima sexta-feira. Então, hoje a gente não teria uma visão clara de realmente como que estão esses contratos. Alguns efeitos que surgiram com relação a essa variante como precaução. Emirados Árabes Unidos suspendeu voos de 7 nações africanas, e aqui que estão as nações, África do Sul, que foi o foco inicial, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Lesoto e o outro aqui eu não sei, confesso que eu não sei. Mas são 7 nações aqui que estiveram. Alguns portos aqui que estão colocando também algumas barreiras, eu vi que Hong Kong também começa a colocar um controle maior nas suas fronteiras por causa da nova variante, suspensão de voos na Filipinas, Reino Unido suspende voos de 6 países da África, Espanha suspende voos da África do Sul e Botsuana. O novo nome do Covid colocado pela Organização Mundial da Saúde aqui é Omicron. Então, esse tipo de reflexo é o que acaba causando a queda muito forte dos preços. Agora, principais notícias vindo da OPEP. É aqui que eu quero chamar a atenção, que eu digo que não é só a notícia do Covid que acaba derrubando preços do petróleo. Já mostrei que a posição dos investidores na posição long, a posição comprada, era muito grande. Desde onde será que eles estão carregando esses contratos? Será que eles compraram esses contratos a 50, 60 dólares, 65 dólares o barril? Esse nós não sabemos, a não ser que a gente tenha acesso realmente ou faça um estudo mais profundo com relação a estas posições. Eu sei que eu opero petróleo no mercado físico, eu tenho contrato com uma empresa de Houston, onde eu faço a comercialização de bunker marítimo e de petróleo cru. E hoje eu fui acordado às 4 horas da manhã com algumas instruções para arbitrar nos contratos de petróleo. Como ele estava caindo, você vê que como o mercado físico, ele é um pouco diferente só do que nós vemos na tela.
Mas as instruções que nós tínhamos era para arbitrar entre o petróleo e o combustível marítimo, porque o combustível marítimo ele caminha numa velocidade menor. Então nós tínhamos a ordem de vender petróleo cru para entrega futura, desculpa, comprar petróleo cru para entrega futura, dando como venda o bunker marítimo e pedindo um basis, um prêmio em torno de 7, 6, 7 dólares por tonelada. E nós fizemos essa arbitragem, várias arbitragens desta natureza ao longo do dia, e, desculpa, não era o petróleo cru, mas não o WTI, era o Murban, do Emirados Árabes Unidos. Então, nós operamos em portos do Golfo Pérsico e portos da Ásia, principalmente o porto de Singapura. E, além disso, nós recebemos instruções também para arbitrar entre o petróleo WTI, o petróleo Brent e o petróleo Murban, tanto em contratos de swap com liquidação física, como a arbitragem entre contratos futuros e opções. Porque foi uma distorção, talvez seja a palavra errada, mas foi um movimento muito forte em alguns contratos de alguns tipos de petróleo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu vou trazer aquela tela inicial dos futuros. Nós vamos olhar aqui nessa tela que, ó, por exemplo, o petróleo em Oman, ele caiu 6%, enquanto o petróleo americano caiu 13%. O petróleo Murban, que é o petróleo dos Emirados Árabes Unidos, o contrato mais curto para janeiro caiu 7%, enquanto o Brent caiu 11%. Então, aqui me dá oportunidades de arbitragem, justamente porque para os players de mercado, o movimento de hoje não é certo de que é uma reversão de tendência, até já respondendo o título inicial. Nós não sabemos ainda se é uma reversão de tendência, não. O fato é que ele caiu de uma maneira muito rápida, então apoiado numa posição muito grande, comprada dos fundos de investimento, então se eles estivessem carregando essa posição desde 60 dólares, por exemplo, agora, e de repente você não sabe o que vai acontecer no futuro, e ele está a 75, 78, 80 dólares, é hora de realizar lucro de algumas posições. Essa foi uma das instruções que eu recebi também. Nós tínhamos um target de lucro, acima de tal lucro você realiza, abaixo disso nós aguardamos para ver se rolamos, se arbitramos, ou o que nós fazemos. Então, teve a realização de lucro por parte dessas posições compradas de investidores, teve uma incerteza do mercado com relação ao que vai acontecer, se vai realmente acontecer lockdown, se vai diminuir o número de viagens, se haverá restrição à circulação, como que fica com o consumo de combustível na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. E o outro fator é que essa semana vocês acompanharam, desde o início da semana, desde o final da semana passada, o Joe Biden solicitando que os países utilizassem os seus estoques estratégicos para diminuir a cotação do petróleo. Tanto que no dia que ele anunciou que eles iriam usar 50 milhões de barris, o petróleo explodiu, 4, 5% de alta naquele dia, porque o mercado entendeu que era uma gota no oceano, não ia resolver em nada. Mas a OPEP, ela colocou uma notícia aqui, que é essa, que se esse uso de estoques estratégicos vier por mais países, e ele vier num tempo mais longo, não utilizando tudo de uma vez, mas você diminuindo artificialmente a demanda, mudando a oferta, na verdade, artificialmente, usando por um tempo, a OPEP diz que o uso dos estoques estratégicos aí, motivado pelos Estados Unidos, ele pode trazer um excesso de oferta, uma maior oferta no início do ano, e eles colocam aqui um plus de 1,1 milhão de barris por dia. Então, esse é um dos fatos. Na próxima semana, dia 1 e dia 2 de dezembro, tem reunião da OPEP. Naturalmente que isso daqui estaria na agenda. E alguns delegados da OPEP chegaram a anunciar previamente a semana que se os países usassem os seus estoques estratégicos, eles reduziriam a oferta. Depois, fontes dos canais de mídia disseram que a OPEP retratou, na verdade não retratou, mas disse que não estava pensando nisso. Eu acredito que foi um recado dado e depois eles retiraram oficialmente a notícia, mas o recado ele foi dado. Mas agora a OPEP ela também deve, e com certeza irá discutir essa questão aqui.
A Rússia, ela noticiou que ela não se preocupa ainda, a OPEP ela monitora a nova variante do vírus, desculpa, eu cliquei no botão errado. A OPEP, então, ela monitora a nova variante do vírus, como que vão ficar esse panorama geral, eles devem discutir isso, mas eu deveria ter clicado nessa notícia aqui, ó. A Rússia, ela diz... rapaz, tá aqui, ó. A Rússia diz que não se preocupa ainda com os impactos da nova variante do coronavírus. Não sei por que não está clicando ali. Mas certo, então, a Rússia, ela já falou que ela, por enquanto, não está preocupada. Claro que quer, talvez, manter uma naturalidade do mercado, e se eles entenderem que pode haver uma oferta maior de petróleo agora por causa de restrição à circulação, menor consumo de combustíveis e tudo mais, podem ter certeza que a OPEP irá diminuir novamente e talvez drasticamente a produção do petróleo para evitar o que aconteceu em março de 2020, quando os preços vieram a valores negativos. Mas é aqui que está me chamando a atenção, que eu acredito que essa queda de hoje tenha sido uma queda pontual, motivado grande parte por realização de lucros e pelo efeito manada, é que quando nós pegamos a cotação, por exemplo, essa é a cotação do petróleo do tipo americano WTI, você vê a paulada que foi aqui. Mas quando nós colocamos o gás natural, você vê que o comportamento do gás natural, ele é muito similar ao petróleo, muito similar, ele acompanha, salvo em alguns momentos que há essa disparidade, acompanha, mas o petróleo hoje caiu 13% e o gás natural acabou subindo 8%, 9%. Quando nós olhamos o açúcar, o comportamento ele é similar. Quando nós olhamos o algodão, o comportamento é similar. E estas cotações, essas commodities agrícolas, elas tiveram uma queda menor do que a queda do petróleo. E normalmente o comportamento ele é muito similar. Quando nós pegamos aqui, ó, o gás natural hoje, o contrato mais curto subiu 9,5%, contrato janeiro 7,5%. Você vê que aqui ainda há uma preocupação em um ano com o abastecimento de curto prazo. Então, os fundamentos das commodities energéticas mudou ou não mudou? O petróleo sinaliza que há uma reversão de tendência. O gás natural diz o contrário. Agora, o que realmente estava estressado? É o gás natural que ignorou a nova cepa do Covid ou é o petróleo que está atuando de uma maneira muito forte no petróleo? Vamos ver os contratos futuros aqui do Henry Hub. Vamos colocar aqui Trading Chart. Aqui que eu quero colocar aqui curva de futuros. Porque através da curva de futuros nós conseguimos ver como que está o balanço entre a oferta e a demanda. Olha isso daqui. Olha o tamanho dessa inversão de curva aqui. É muito forte. Muito forte. Então sinaliza que o fundamento, pelo menos do gás natural, continua igual. Quando nós olhamos os strips, e aqui o gás natural você negocia por strips, porque você precisa garantir por um período, e o período é esse 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses. Vamos dar uma olhadinha como que está os strips de gás natural para 6 meses, que ele é uma boa referência para nós. Vamos colocar o gráfico técnico. Aqui, ele teve alta no dia, esses strips. Então, ou seja, o pessoal ainda está pagando mais caro. Olha a puxada que ele deu aqui, ó. 25, 26. Então, desde o dia 22, ele veio subindo, ainda mostrando esse desbalanço no gás natural. Por que que o petróleo, então, por que o gás natural não acompanhou o petróleo ou vice-versa? Quando nós pegamos, então, o petróleo para fazer uma análise técnica, já para a gente se encaminhar para o fechamento, a análise técnica do petróleo, vamos colocar aqui em candles. Ó, o RSI, volume foi forte na liquidação, o RSI já foi para a posição sobrevendida, então, olhando pelo gráfico, precisará de uma correção, mas aqui, eu quero saber na qual média móvel que o petróleo parou. 200 períodos. Ele parou exatamente em cima da média móvel de 200 períodos. E a última vez que ele fez isso foi lá quando ele foi a preços negativos. Foi quando ele trabalhou abaixo da média móvel de 200 períodos. Desde aquele dia
lá no finalzinho de na verdade foi antes ainda, foi depois, desculpa. Lá desde novembro, quando ele entrou na tendência de alta entre outubro e novembro, aqui, que dia que é? Dia 9 de novembro, ele veio trabalhando muito acima, trabalhando em cima de médias móveis de 14, 21 dias, que são médias móveis mais rápidas, e hoje ele fez esse derretimento. Então, na segunda terça-feira, que a gente deve ver se ele vai confirmar o rompimento dessa média móvel, e aí sim o negócio pode ficar feio, ou a gente vai entender que esse movimento de hoje foi simplesmente um efeito manada, com realização de lucro e pós-feriado. Para terminar o vídeo, 25 minutos, eu digo: hoje não é o dia nem de dizer que você já sabia que isso viria, muito menos dizer que é teoria da conspiração, porque imagine o tamanho da teoria da conspiração global, a movimentação aí dos líderes e quantas pessoas que vêm abaixo dos líderes dos países para poder ter a mesma narrativa com relação ao Covid. Como também não é o momento de dizer que não é nada e que na segunda, terça-feira o petróleo já voltará a subir e voltará para $80, 83, 82, 83 dólares o barril. Hoje é um dia para a gente esperar o que vai acontecer. Se você tinha posições, talvez fazer uma readequação, um reposicionamento dessas opções, e na segunda-feira, depois do fim de semana, talvez a gente tenha uma visão mais clara. Mas há chance ainda dessa visão mais clara vir lá por quarta, quinta-feira, quando os cientistas já tiverem realizado alguns testes com relação à vacinação, com relação à disseminação, com relação à gravidade e letalidade, para a gente ter uma posição mais clara. Por enquanto, eu apostaria que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, só vamos prestar atenção nisso, porque com certeza aparecem agora os que já sabiam, os que tinham certeza, tirando sarro de quem acreditava que o petróleo ia para outra direção, como aqueles que acreditavam que o petróleo ia em determinada direção podem estar dizendo também que isso daqui não é nada, é só uma marolinha e os preços já voltam a trabalhar normal. O momento é de atenção agora, o momento é realmente de geração de risco. Então, o vídeo ficou longo, mas eu acredito que o tema realmente pedia uma explicação baseada em dados, sempre como eu gosto de trazer. Então, eu espero que você tenha gostado, curta o vídeo, compartilhe o vídeo para que o canal possa crescer e principalmente deixe no comentário o seu feedback, o que você achou, se você concorda, se você não concorda, sugestões sempre são bem-vindas. Então, aguardo você até um próximo vídeo. Tchau.